Na beira de uma estrada deserta no interior da Geórgia, sob o sol escaldante do meio-dia, uma mulher negra simples se aproxima de um carro de luxo encostado no acostamento. O capô está levantado e, ao lado, um homem branco, de terno italiano e relógio suíço, olha com impaciência para o celular, tentando em vão sinal de internet. Ele não a vê chegando de imediato. Quando vê, franze a testa. Ela se chama Monica Jackson, uma mecânica autônoma acostumada a consertar carros com as próprias mãos desde os 16 anos. Ele é Richard Kingsley, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais e influentes do país. Ele nunca imaginou que aquele encontro mudaria tudo. Ela também não sabia que estava prestes a descobrir a verdade sobre si mesma. Uma verdade que há décadas foi enterrada por dinheiro, vergonha e preconceito. Mas tudo começa com um gesto simples, uma chave de fenda e um anel no dedo dela. Monica Jackson acordava todos os dias antes do sol nascer. Era uma rotina que ela não escolheu, mas aprendeu a amar, ou pelo menos a aceitar com dignidade. Com 32 anos, negra, mãe solo de um menino de 8 e mecânica autodidata, ela carregava nos ombros o peso de uma vida inteira de portas fechadas, mas também uma determinação que nenhum homem jamais conseguiu apagar. Seu pequeno trailer oficina improvisado ficava nos fundos de um ferro velho, perto de uma comunidade operária em Augusta, na Geórgia. Ali, ela consertava carros de vizinhos e caminhoneiros que não tinham dinheiro para as oficinas grandes. Ganhava pouco, mas era honesta. Não enrolava cliente, não empurrava peça que não precisava, e por isso mesmo era subestimada por muitos, principalmente homens brancos de classe média alta que passavam por ali e davam meia volta ao vê-la com as mãos sujas de graxa. Mônica não se importava com o que diziam. Ela precisava trabalhar e, mais importante, precisava ser um exemplo para o filho Jaden, um menino doce e esperto que a esperava todo fim de tarde com um caderno aberto e 1 milhão de perguntas. Mãe, por que você sempre volta com esse cheiro de óleo? Porque é assim que a gente limpa o caminho que sujaram pra gente, filho. Essa era a filosofia dela e era sincera. Mas mesmo com toda a força que sustentava a si mesma e ao filho, Mônica carregava cicatrizes. Cicatrizes invisíveis, de olhares atravessados, de entrevistas de emprego que terminavam no "a gente te liga" e nunca ligavam, de clientes que perguntavam "cadê o dono da oficina?", mesmo com ela de pé, de chave inglesa na mão. Mônica cresceu sem saber quem eram seus pais. Foi abandonada ainda bebê na porta de um orfanato católico e, segundo as freiras, só tinha com ela um cobertor velho e um anel de prata com uma pequena pedra azul. Nunca soube de onde vinha o anel. Guardava ele como um talismã, um símbolo de que havia algo mais esperando por ela. Talvez um passado, uma origem, uma história que ninguém nunca lhe contou. Certa manhã de sábado, depois de um concerto complicado em uma caminhonete velha, Mônica decidiu fechar mais cedo. Queria levar Jaden ao parque e aproveitar o dia de sol. Mas no caminho para casa, ela viu algo incomum. Um carro de luxo encostado no acostamento da Rota 78. Um Bentley preto novíssimo, com o capô aberto e fumaça subindo. Ela reduziu a marcha e encostou o carro. Vai que é alguém em apuros, pensou. Mônica não esperava nada em troca. Era só o tipo de pessoa que ajudava. Ao sair do carro, ela viu um homem de costas, vestido com roupas que gritavam milionário, terno claro, sapato engraxado e um relógio que valia mais que seu trailer inteiro. Ele estava ao telefone, visivelmente irritado, falando alto com alguém do outro lado da linha. Tentava conseguir um guincho, sem sucesso. A região era rural e o sinal de celular fraco. Oi, tá tudo bem aí? Perguntou ela com naturalidade. O homem se virou devagar. A primeira coisa que fez foi olhar Mônica, dos pés à cabeça. Primeiro o cabelo preso num lenço encardido de oficina. Depois a blusa larga manchada de graxa. E, por fim,
O rosto de uma mulher negra, marcada pelo sol, mas com olhos firmes e inteligentes. Ele torceu os lábios num misto de cansaço e desdém. Sim, só estou esperando assistência. Não precisa se preocupar, respondeu, curto. Mônica sorriu com educação. Se for problema no radiador ou mangueira solta, talvez eu possa dar uma olhada. Trabalho com isso. Ele a olhou outra vez, agora franzindo a testa. Você é mecânica? Sou. Tenho uma oficina ali perto. Mônica Jackson. E já mexi em muito carro mais complicado que esse aí. Richard Kingsley soltou um leve suspiro. Estava cansado. Aquela estrada não tinha movimento e ele já estava ali há quase 1 hora. O sol castigava, mas a ideia de entregar seu Bentley nas mãos de uma mulher negra, vestida como operária, parecia, no mínimo, absurda para ele. Agradeço a boa vontade, mas isso é um carro inglês, com sistema eletrônico complexo. Não é coisa para improvisos. Mônica não se ofendeu. Já ouvira coisas piores. Limitou-se a dar de ombros. Tudo bem, só achei que talvez você quisesse sair daqui antes do anoitecer. Boa sorte. Ela se virou para ir embora, mas então Richard Kingsley a observou melhor. Viu que ela realmente estava ali com boas intenções. E o suor escorrendo em sua testa mostrava que ela era do tipo que fazia, não falava. Espera, disse ele relutante. Você tem ferramentas? Ela parou, sorriu. Sempre, no porta-malas. E então começou. Mônica calçou as luvas, levantou as mangas e mergulhou no motor do Bentley, como quem conhecia cada centímetro de um carro desde o nascimento. Em poucos minutos, identificou o problema. Uma conexão de mangueira mal colocada durante a última revisão. Nada muito grave. Richard ficou em silêncio. Viu aquela mulher trabalhar com firmeza, precisão e segurança, sem gaguejar, sem hesitar. E pela primeira vez, não conseguiu encaixar o que via no que sempre acreditou ser competência. Quando ela terminou, estendeu a mão com a chave do carro. E foi aí que tudo começou a mudar. No punês, dedo dela reluzia um anel de prata com uma pedra azul. E naquele instante, o rosto de Richard ficou pálido. Ele cambaleou, deu 2 passos para trás e desmaiou. Richard Kingsley não era apenas um homem rico, era um símbolo de poder, influência e distância. Seu sobrenome aparecia em prédios de universidades, museus e fundações de caridade. Mas por trás do verniz de filantropia e status, havia um homem frio, metódico e acostumado a controlar tudo, principalmente as pessoas. Ele cresceu numa mansão em Connecticut, cercado por criados, governantas e uma educação que não admitia erro. Seu pai, Ambrose Kingsley, era um magnata da indústria naval, e sua mãe, Evelyn, uma socialite exigente e silenciosa. Na família Kingsley, não havia espaço para sentimentos, apenas resultados. Na juventude, Richard aprendeu cedo a esconder suas emoções. Em casa, chorar era sinal de fraqueza, questionar ordens, uma ofensa. Aos 18, foi mandado para Harvard, onde se destacou em finanças e manipulação de contratos. Aos 25, herdou o império do pai, e ao longo dos anos se tornou um dos nomes mais temidos e respeitados do mundo empresarial americano. Mas havia um capítulo de sua vida que ele nunca tocava, um segredo que a família inteira fez questão de sepultar. Sua irmã, Margaret. Margaret era diferente. Desde jovem desafiava o pai, questionava o sistema e amava pessoas que a família jamais aceitaria. Quando aos 19 anos apareceu grávida de um homem negro, foi expulsa de casa como se fosse lixo. Nenhuma explicação, nenhuma compaixão. Foi como se ela tivesse sido apagada do álbum de fotos dos Kingsley. E o bebê que ela esperava. Ninguém mais falou sobre ele. Richard, à época com 23 anos, não teve coragem de enfrentá-los. Assistiu tudo calado, e esse silêncio o acompanharia por décadas. Naquela manhã, ele dirigia sozinho para uma conferência privada de investidores em Savannah.
Seu motorista habitual estava de folga, e Richard preferia a privacidade. Ao entrar numa região mais afastada, o carro, um Bentley Continental novíssimo, começou a superaquecer. Acostumado a ter tudo resolvido por outras pessoas, Richard ficou impaciente. Parou o carro, tentou usar o celular, mas o sinal era fraco. E foi nesse exato momento, cercado por campos e árvores, que Mônica apareceu. A primeira reação dele foi desconfiança. Como alguém como ela, uma mulher negra, sozinha, com cara de operária, poderia oferecer ajuda que ele, um homem com milhões na conta, não conseguia obter? Era quase cômico. Ou assim ele pensava. Mas a insolação ameaçava. A bateria do celular estava acabando, e a ideia de passar horas ali à mercê do acaso não agradava. Quando Mônica começou a mexer no motor, ele observava com atenção disfarçada. Havia algo na forma como ela trabalhava que o intrigava. Ela não pedia permissão, não hesitava, mexia com segurança. Sabia o que estava fazendo. Talvez tenha aprendido com o pai, pensou ele, sem saber o quão longe da verdade estava. Aos poucos, o ar de superioridade de Richard começou a ceder. Não por humildade, mas por curiosidade desconfortável. Mônica era diferente. Ela não demonstrava medo dele, nem reverência. Era firme, mas respeitosa. Técnica, mas empática. Tudo que ele não sabia lidar. E foi exatamente por isso que, ao terminar o serviço e estender a mão com a chave, ele reparou no anel. Era discreto, antigo, de prata escurecida. Mas a pedra azul no centro fez o coração dele parar. Ele já tinha visto aquele anel antes, anos atrás, no dedo da irmã Margaret, na última vez que a viu, chorando no portão da mansão da família, com uma mala na mão e a barriga já saliente. Naquela época, Margaret disse algo que Richard tentou esquecer. Se algo acontecer comigo, esse anel vai dizer de onde ela veio. Mas ele não deu importância. Pensou que era mais um dos dramas dela. Agora, décadas depois, aquele anel estava ali, no dedo de uma estranha que havia acabado de consertar seu carro. Um zumbido tomou conta dos ouvidos dele. As mãos tremeram. Ele tentou perguntar, mas a boca não respondeu. Sentiu o chão girar. E então, no escuro, Mônica correu até ele. Moço! Ei! Moço, tá me ouvindo? Ela nunca tinha visto ninguém desmaiar daquele jeito. Ajoelhou ao lado dele, checou o pulso, colocou água fria na testa. Alguns minutos depois, ele abriu os olhos, confuso, fraco, murmurando palavras desconexas. O anel. Onde você conseguiu esse anel? Ela estranhou. Esse aqui? Disse, mostrando a mão. É a única coisa que eu tinha quando fui deixada no orfanato. Nunca soube de onde veio. Só ficou comigo. Por quê? Ele a encarou como se tivesse visto um fantasma. E naquele momento, Richard Kingsley percebeu. Aquela mulher simples que ele tratou com condescendência poderia ser a chave de um passado que sua família tentou apagar para sempre, mas ele não sabia ainda se aquilo era uma maldição ou uma segunda chance. Richard Kingsley estava sentado no banco do passageiro, com uma garrafinha de água nas mãos e o rosto pálido como um lençol. Mônica, ao lado, ainda tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Ele desmaiou. Simples assim. E agora olhava fixamente para o anel no dedo dela, como se aquilo fosse uma arma ou uma chave de algo muito maior do que ele estava pronto para encarar. Você disse que esse anel era tudo que tinha quando foi deixada num orfanato? Ele repetiu, como se não tivesse certeza do que ouvira. Mônica assentiu, desconfiada. Sim, segundo as freiras, eu. Fui deixada na porta, ainda bebê, embrulhada num pano velho com esse anel preso no dedo. Elas me deram o nome de Mônica. O Jackson veio depois, quando fui adotada aos 6 anos. Richard respirou fundo. Passou a mão pelos cabelos, visivelmente nervoso. Na qual orfanato? Santa Ágata, em Charleston.
Richard fechou os olhos. A memória o golpeou com força. Era a mesma cidade onde Margaret tinha fugido depois de ser expulsa. Mas ele não queria acreditar. Não podia. Como uma coincidência dessas seria possível? Como aquela mulher, de todos os lugares, de todas as pessoas, tinha aparecido ali, justamente naquele dia, com aquele anel? Isso não prova nada, disse ele de forma seca, tentando se proteger da avalanche de sentimentos que começava a ameaçar sua fortaleza interna. Mônica franziu a testa. Provar o quê, exatamente? Richard não respondeu. Apenas desviou o olhar, irritado consigo mesmo por ter demonstrado fraqueza. Durante anos, ele reprimiu tudo que dizia respeito à irmã. Nunca foi visitá-la. Nunca tentou saber do bebê. E agora, aquele passado batia na sua porta, com as mãos sujas de graxa e os olhos da mulher que ele quase ignorou na estrada. O silêncio entre eles ficou pesado. Mônica, desconfortável, resolveu guardar suas ferramentas. Olha, não sei o que está acontecendo aqui. Eu só quis ajudar. Você já está bem. Seu carro está funcionando. Então, se não se importa, vou seguir meu caminho. Mas Richard não queria que ela fosse embora. Pelo menos, não ainda. Espere, disse ele com um tom mais humano, mas ainda contido. Você tem alguma outra lembrança? Alguma pista? Algo além do anel? Nada. Só perguntas. Desde sempre. Richard ficou em silêncio por alguns segundos. Em sua mente, o conflito era brutal. Ele foi criado para acreditar que seu sangue era puro, que havia um padrão a ser seguido, que famílias de nome não se misturavam. E no fundo, mesmo se considerando um homem moderno, essas ideias ainda ecoavam. E agora? Ali estava talvez a filha de sua irmã, sua sobrinha, negra, humilde, trabalhadora e tão diferente de tudo que ele conhecia. E os seus pais adotivos? Ele perguntou. Morreram quando eu tinha 18. Gente simples, brancos. Me deram o pouco que podiam. Eu comecei a trabalhar cedo e foi assim que aprendi a mexer com carros. Não tive muito tempo para procurar o passado, nem dinheiro. Richard assentiu sem saber o que dizer. A cabeça girava. Mônica era real demais, firme demais. E tudo que ele foi ensinado a desprezar, agora parecia impossível de ignorar. E então, como que tentando reconquistar o controle, Richard mudou o tom. Você já considerou que esse anel pode ter sido de alguma outra pessoa? Pode não significar nada. Mônica cruzou os braços. Você parece saber mais do que está dizendo. Richard hesitou. Seus olhos vagaram pela estrada, como se estivesse buscando coragem no horizonte. Minha irmã, Margaret, ela desapareceu há mais de 30 anos. Estava grávida quando saiu de casa e usava um anel idêntico a esse. Não é comum. Foi feito sob encomenda por um joalheiro em Nova York. Um presente da minha mãe, que depois jurou que ela nunca existiu. Mônica não respondeu de imediato. A informação caiu como uma bomba. Pela primeira vez na vida, ela ouviu algo que se conectava com suas perguntas mais antigas. Uma irmã expulsa, um bebê, um anel exclusivo. Seria possível? E essa irmã, você nunca mais a viu? Não, e não procurei. Eu era jovem, covarde e obediente demais. O silêncio que se seguiu foi duro. Mônica se levantou. Olhou para Richard com os olhos marejados, mas firmes. Bom, talvez seja tarde demais para se arrepender e cedo demais para tirar conclusões. Mas o que quer que você esteja enfrentando aí dentro, isso não tem nada a ver comigo. Eu só sou uma mulher tentando sobreviver. Richard assentiu. Pela primeira vez, sentiu vergonha. Vergonha de sua arrogância, de ter julgado, de ter recusado ajuda por puro preconceito. Mas também sentiu algo mais, uma pontada de esperança. Me dê seu telefone. Eu gostaria de conversar mais sobre isso. Talvez investigar. Mônica hesitou, mas havia algo no olhar dele agora que parecia sincero. Tudo bem, mas não espere que eu vá atrás de você. Se quiser saber a verdade, vai ter que cavar. Ela anotou seu número num
papel sujo de graxa, entregou a ele e voltou para sua caminhonete. Antes de partir, olhou pelo retrovisor. Richard estava parado, olhando para o papel como se fosse a chave de um cofre enterrado há décadas. O preconceito que o impediu de enxergar o valor de Mônica agora o obrigava a encarar a verdade. E se aquela mulher for a única família verdadeira que ainda lhe resta? Nos dias que seguiram ao estranho encontro na estrada, Mônica Jackson tentou seguir sua rotina como se nada tivesse acontecido. Ela voltava ao ferro velho toda manhã, abria o portão com a velha corrente enferrujada, arrumava suas ferramentas com o mesmo cuidado de sempre e colocava Jaden na escola antes de mergulhar nos motores. Mas havia algo diferente, uma inquietação, uma dúvida que fazia barulho dentro dela, mesmo nos momentos mais silenciosos. Quem era Richard Kingsley, afinal? O homem arrogante que desmaiou ao ver seu anel? Ou o homem quebrado que pediu desculpas no fim da conversa? Mônica não era ingênua. Sabia que gente rica como ele vivia em outro planeta, onde o preconceito era embrulhado em educação e a exclusão vinha com um sorriso no rosto. Ela já tinha passado por isso 1000 vezes. Mas aquele anel, aquela história da irmã expulsa, aquilo tudo era real demais para ser ignorado. Naquela semana, enquanto arrumava o motor de um Dodge antigo, Mônica recebeu uma mensagem no celular. Número desconhecido. Mônica, é Richard Kingsley. Estou em Charleston. Preciso te ver. Tem algo importante que preciso te mostrar. Ela olhou a mensagem por longos minutos antes de responder. O instinto dizia para se proteger, mas a intuição dizia que algo muito maior estava prestes a acontecer. Ela respondeu, com frieza, te encontro amanhã às 10 horas no Santa Ágata. Na manhã seguinte, Mônica estacionou sua caminhonete em frente ao orfanato onde cresceu. Era um prédio antigo, de tijolos vermelhos, com janelas grandes e jardins bem cuidados. As freiras que cuidavam dali já estavam velhas, mas ainda reconheciam Mônica com carinho. Jackson, é você, minha filha? Como está aquele menino lindo? Ela respondeu com o sorriso de quem já sofreu muito, mas ainda carrega gentileza. Tá bem, irmã? E eu também. Só vim resolver uma dúvida. Poucos minutos depois, Richard chegou. Desta vez, estava sem terno, de jeans escuros, camisa dobrada nas mangas e sem a armadura habitual de superioridade. Ele cumprimentou Mônica com um leve aceno de cabeça, visivelmente desconfortável. Era a primeira vez, em muitos anos, que ele pisava num lugar como aquele, onde o dinheiro dele não dizia nada, onde ninguém se importava com sobrenome. Eles foram recebidos por uma das freiras mais antigas, Irmã Lúcia, que segurava uma pasta com documentos antigos. Sim, me lembro de uma criança deixada na porta há mais de 30 anos. Tinha um cobertor velho e um anel no dedo. Guardamos esse registro. Ela entregou uma cópia do livro de entrada, com a caligrafia amarelada. Menina, pele escura, olhos castanhos, encontrada na porta às 4h da manhã, sem nome, apenas um anel de prata com pedra azul. Richard engoliu em seco. Não havia mais dúvidas. Era ela, mas Mônica ainda estava com o pé atrás. Olhou para ele séria. Você quer me encaixar na sua história agora, depois de me tratar como se eu fosse ninguém? Por que eu deveria confiar? Richard hesitou. O homem que sempre teve respostas pela primeira vez não sabia o que dizer. Porque eu errei e quero reparar, não só com você, Mônica, mas com a Margaret também. Eu não soube protegê-la, e se você for filha dela, então você é a única família verdadeira que me resta. Aquelas palavras não foram ditas com drama, foram ditas com dor. Mônica não chorou, mas algo dentro dela amoleceu. E ali, naquele corredor gelado, ao lado de pastas e arquivos envelhecidos, 2 mundos diferentes começaram a se encontrar. Não com abraços, mas com respeito silencioso. Nos dias seguintes, Richard começou a agir. Contratou um laboratório particular e organizou um teste de DNA. Ofereceu pagar por tudo, mas Mônica deixou claro: eu aceito o teste,
mas não aceito favor. Eu trabalho, eu me sustento, e não vou ser mais uma caridade na sua lista. Ele respeitou e admirou. Richard passou a acompanhá-la de longe. Visitava a oficina, observava sem atrapalhar. Viu Mônica lidar com clientes, negociar peças, educar o filho e ainda sorrir no fim do dia. A cada visita, se surpreendia com o que via. Ela ensinava Jaden a fazer contas com peças de carro. Consertava o escapamento de um táxi em menos de 2 horas. Emprestava ferramentas para concorrentes. E ainda separava comida para moradores de rua. Sem holofotes, sem câmeras, sem Instagram. Tudo aquilo era competência silenciosa. Richard começou a questionar tudo o que acreditava. Quem realmente era fraco? Quem realmente merecia respeito? A mulher que ele julgou pela aparência agora desmontava não só carros, mas também as mentiras que ele acreditou a vida inteira. E assim, o preconceito começou a ruir, não com discursos, mas com exemplos, não com ódio, mas com presença e firmeza. Uma semana depois, o laboratório entregou o resultado do exame. Richard estava em silêncio, sentado na caminhonete de Mônica, quando abriu o envelope. Leu e tremeu. Ele olhou para ela. Ela não disse nada. Ele entregou o papel. E lá estava, em letras claras, compatibilidade genética, 99,98%, relação tio e sobrinha. Mônica suspirou, fechou os olhos e, pela primeira vez, chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Ela não era só mais um nome esquecido no sistema. Ela era filha de Margaret Kingsley. E agora tinha uma resposta. Aquela noite foi silenciosa. Mônica estava sentada no pequeno sofá da sala com o envelope do exame sobre a mesa. Jaden dormia no quarto ao lado, exausto depois de um dia corrido na escola. E ela não sabia o que fazer com a informação que tinha nas mãos. Era real. Ela era Kingsley por sangue, sobrinha do homem mais poderoso que já conheceu pessoalmente, filha de uma mulher que foi apagada da própria história por ousar amar um homem negro. Ela olhava para o anel no dedo como se estivesse vendo ele pela primeira vez. Durante toda a vida, aquele anel foi apenas uma relíquia sem nome, um objeto estranho com valor emocional incerto. Agora, ele era prova de existência, prova de resistência, prova de identidade. No centro da prata gasta, a pequena pedra azul ainda brilhava. Não era valiosa no mercado, mas era preciosa demais para ser medida. Richard havia contado que sua mãe, Evelyn Kingsley, mandara fazer 2 anéis iguais, um para ela e um para Margaret. Era uma tradição da família, um símbolo de linhagem. Mas quando Margaret engravidou, a mãe mandou destruir tudo que a lembrasse da filha, menos aquele anel. Margaret o manteve consigo, e na fuga deixou com a filha. Mônica agora entendia que não era apenas um acidente da vida. Ela era parte de uma história proibida. Richard, por sua vez, passou a noite no hotel, diante da janela, encarando a escuridão de savana. O exame ainda estava na mão, mas o que mais pesava não era o resultado em si, era o que ele fazia com aquilo agora. Por mais que quisesse negar, Mônica era família. E, mais do que isso, era fruto da coragem da irmã que ele não teve. Margaret enfrentou o mundo para amar. Ele se escondeu. Na manhã seguinte ele ligou. A voz estava rouca, quase frágil. Mônica, podemos conversar? Ela aceitou, mas deixou claro. Não estou interessada em drama e não preciso de piedade. Eles se encontraram num pequeno restaurante perto da oficina. Lugar simples, com cheiro de café forte e mesa de fórmica. Ela chegou primeiro, como sempre. Ele, alguns minutos depois, parecendo mais velho do que realmente era. Sentaram-se em silêncio. Richard tirou uma caixa do bolso do paletó. Colocou sobre a mesa sem dizer nada. Mônica abriu. Dentro, o segundo anel, o irmão do seu. Margaret deixou comigo. Ou melhor, ela jogou na minha cara antes de sair. Eu guardei por vergonha, por covardia, e agora
Acho que pertence a você. Mônica segurou o anel por alguns segundos. Então o colocou ao lado do seu próprio. 2 anéis idênticos, separados por 34 anos de silêncio. Você sabe que isso não apaga o que fizeram, né? Disse ela com a voz firme. Eu sei, e não quero apagar. Quero corrigir, ou pelo menos tentar. Richard então abriu o coração de um jeito que jamais havia feito antes. Contou como cresceu, ouvindo que existem pessoas certas para se misturar e pessoas erradas para se afastar. Contou sobre o dia em que viu Margaret ser expulsa, sobre o silêncio da mãe, sobre o pai gritando, você envergonhou o nome da nossa família, e sobre como ele e Richard calou. Mas eu me lembro do que ela gritou na porta. Um dia vocês vão ver minha filha brilhar, mesmo se tiver que crescer na lama. Mônica abaixou a cabeça. Era como se finalmente estivesse ouvindo a voz da mãe que nunca conheceu. Ela respirou fundo. E agora você me vê? Richard não hesitou. Agora eu te vejo. E quero que o mundo veja também. Nos dias seguintes, a cidade inteira começou a ouvir sobre a história de Mônica Jackson. Mas não foi Richard quem espalhou. Foi o boca a boca, o orgulho da comunidade, os clientes que sempre confiaram nela. E agora sabiam que aquela mulher de mãos sujas de graxa era herdeira de um império que a rejeitou. E mesmo assim, ela não quis dinheiro, não quis mansão, não quis carro novo. Só quero a verdade e meu espaço. Richard entendeu e ofereceu algo melhor, investimento na oficina, ajuda para comprar equipamentos novos, uma conta em nome de Jaden para os estudos. Mas Mônica impôs uma condição. Você não vai colocar seu nome nisso. Essa oficina, eu tenho meu nome. E se você quiser realmente ajudar, vai ter que aprender a trabalhar debaixo de um carro. Ele sorriu. Pela primeira vez, sincero. Feito. O anel que começou como mistério, agora era símbolo de uma nova era. Mônica passou a usar os 2 anéis juntos, um em cada mão. Um, símbolo da sua origem. O outro, símbolo de que a história não termina onde começou. E enquanto apertava a mão de novos clientes, ensinava Jaden sobre motores e caminhava pela comunidade com respeito conquistado, Mônica sentia que por mais que o mundo tivesse tentado calá-la, esconder sua história, apagar sua família, ela venceu. Porque agora, com 2 anéis no dedo e a cabeça erguida, ela carregava consigo o maior legado que alguém poderia ter, a verdade. 3 dias depois da entrega dos anéis, Mônica recebeu uma ligação inesperada. Era Richard, mas desta vez sua voz estava diferente. Tensa, apressada. Estou no hospital. Preciso que venha. Por favor. Sem fazer perguntas, ela deixou Jaden com a vizinha e pegou a caminhonete. O hospital era privado, luxuoso, diferente de qualquer ambiente onde Mônica tivesse pisado antes. Ela se sentia deslocada, mas não intimidada. Ao chegar na recepção, deu seu nome. A atendente de imediato ligou para o andar superior. Senhorita Jackson, o Sr. Kingsley a aguarda na ala de internação, sala 405. Internação? Ela subiu os andares com o coração acelerado. Na sala indicada, encontrou Richard deitado com um catéter de soro no braço e olhos fundos. Você está doente? Perguntou sem rodeios. Ele tentou sorrir. Só uma desidratação e um pico de estresse. Nada grave, mas não foi por isso que te chamei. Mônica cruzou os braços. Então o que é? Richard apontou para uma cadeira. Senta, tem algo que você precisa ver. Ela se sentou. Ele pegou uma pasta na mesa ao lado da cama. Dentro, fotos, cartas, registros médicos e um bilhete. Tudo da Margaret. Isso é tudo que consegui recuperar. Minha mãe guardou essas coisas escondidas. Encontrei no cofre antigo do escritório dela depois que ela morreu. Nunca tive coragem de abrir, até agora. Mônica pegou a primeira carta. Era de Margaret, datada de 1991. Richard, sei que você nunca vai me perdoar por ter desafiado nossa família, mas um dia, se tiver coragem, leia isso.
Minha filha se chama Mônica. Eu a deixei na porta do orfanato porque estava sendo perseguida. O pai dela desapareceu. Tive medo de que algo acontecesse com nós duas. Se estiver lendo isso, cuide dela. Ela merece o que eu nunca tive. Paz, identidade, amor. Os olhos de Mônica marejaram. Ela me deu esse nome? Richard assentiu. Sim. Você não foi batizada pelas freiras. Margaret já havia escolhido. Mônica era o nome da avó do pai de vocês. Era tudo que ela conseguiu te deixar. A mulher respirou fundo, segurando o papel com as duas mãos. Cada frase, cada palavra era como um pedaço de alma que retornava ao corpo depois de anos adormecida. Ela não era um acidente, não era um fardo, não era apenas mais uma órfã esquecida. Ela era filha de alguém que lutou até o fim. Você sabe quem era o meu pai? Perguntou ela com a voz embargada. Richard hesitou. O nome dele era Elijah Turner, estudante de direito. Negro, brilhante, ativista. Foi perseguido por extremistas e desapareceu. Acredita-se que tenha sido morto, mas nunca encontraram o corpo. Mônica fechou os olhos. O sangue que corria em suas veias vinha de coragem dupla, de um homem que desafiou o sistema e de uma mulher que enfrentou a própria família por amor. Richard continuou. A Margaret viveu escondida por anos. Trabalhou como babá, costureira, tudo o que conseguia. Morreu jovem, câncer, sozinha. Aquelas palavras pesaram, mas também revelaram. Mônica sabia que não podia mudar o passado, mas agora ela tinha todas as peças. E o que Richard fez a seguir surpreendeu. Eu quero oficializar. Quero que seu nome esteja no testamento da família. Quero abrir uma fundação com o nome da sua mãe. E quero que você seja presidente. Mônica o olhou em silêncio. E por quê? Culpa? Não, justiça. Ela respirou fundo. Eu não sou símbolo, não sou troféu de arrependimento e não quero sua pena. Não é pena, é honra. Você é o elo que salvaria nossa família. Se tivéssemos tido coragem há 30 anos. Mônica se levantou. Então me escuta. Eu vou aceitar, mas do meu jeito. A fundação vai investir em oficinas-escola para mulheres negras, vai dar bolsa para órfãos e vai ser construída no mesmo bairro onde cresci, com o nome dela, Margaret Kingsley, e não o seu. Richard assentiu. Pela primeira vez, ele entendeu. Ela não precisava do sobrenome. O sobrenome precisava dela. A revelação da origem de Mônica não apenas desenterrou um passado esquecido. Ela abriu feridas que Richard Kingsley escondia há décadas. E pela primeira vez, ele sentiu a necessidade de confessar. Foi ele quem ligou para Mônica naquela noite. Não havia urgência, apenas uma inquietação que ele não conseguia mais carregar sozinho. Mônica, você teria um tempo para mim? Tem algo que você precisa ouvir, que eu preciso tirar de dentro. Ela hesitou. Já sabia o quanto ele havia omitido, mas parte dela também queria entender o silêncio dele. O silêncio que permitiu que sua mãe fosse apagada. O silêncio que alimentou a mentira por mais de 30 anos. Eles se encontraram num café à beira do rio, no fim da tarde. O céu já se tingia de laranja e azul, e a brisa soprava com suavidade. Richard estava sem guarda-costas, sem motorista, sem relógio de luxo. Era só um homem de meia idade, e um peso nos ombros. Sabe, eu passei a vida inteira fingindo que não doía. Mas doeu, Mônica. Doeu ver minha irmã sendo arrastada pelos próprios pais até a porta. Doeu ouvir meu pai dizendo que preferia uma filha morta do que misturada com um Turner. Doeu ver ela implorar para ficar. Ele fez uma pausa, olhando para o rio como se falasse com o reflexo da própria juventude. E sabe o que eu fiz naquele dia? Nada. A palavra soou como uma sentença. Nada. Eu estava lá, na escada, com a mão no corrimão, vendo ela chorar. E eu não desci. Mônica não disse nada. Ela apenas ouvia. E isso era o que ele mais precisava. Depois que ela foi embora, meu pai nos proibiu de mencionar o nome dela.
E minha mãe apenas apagou as fotos. Como se Margaret tivesse sido um erro do sistema, um defeito que poderia ser deletado da árvore genealógica. Ele suspirou fundo. Mas eu a vi uma última vez. 1 ano depois, ela apareceu no escritório, magra, cansada, com um bebê no colo. Você, ela me mostrou você pela janela. Disse que se algo acontecesse, o anel te levaria de volta. Richard engoliu seco. Eu não abri a porta. Mônica cerrou os punhos sobre a mesa. Você me viu, bebê, e deixou ela ir embora? Ele assentiu, os olhos marejados. Porque eu era fraco, porque eu estava mais preocupado com a herança do que com a verdade, porque eu me importava mais com o que o mundo ia pensar que com o que minha irmã sentia. Por um momento, o silêncio entre eles foi absoluto. Só o som da água batendo nas pedras e o canto distante de um barco quebravam a tensão. Eu sei que pedir perdão não apaga nada, mas se eu pudesse voltar, eu abriria aquela porta. Eu teria segurado você no colo e teria dito a Margaret que ela nunca mais precisaria fugir. Mônica enxugou os olhos discretamente. Ainda era difícil sentir compaixão por ele, mas aquela dor era real. O que te fez mudar? Ela perguntou. Richard olhou para ela com uma sinceridade que não tinha mais medo de mostrar. Você me olhou sem medo. Trabalhou debaixo do meu carro como se meu sobrenome não valesse nada. Você me ensinou que quem tem orgulho de si não precisa do reconhecimento de ninguém. Ele então tirou um envelope do bolso. Aqui estão os papéis da fundação, no nome de Margaret. Você é a presidente e Jaden, o beneficiário da herança dela. Mônica hesitou. Você fez isso por culpa ou por honra? Por redenção. Porque eu não posso salvar minha irmã, mas posso honrar a filha dela. Ela pegou o envelope, olhou para Richard como quem observa um homem em ruínas reconstruindo uma parede, tijolo por tijolo. Então começa assim. Você vai comigo amanhã à comunidade, vai conhecer o lugar onde cresci e vai ouvir o que sua família nunca teve coragem de escutar, a verdade das ruas. Das mulheres negras, dos órfãos e de quem nunca teve sobrenome, mas teve caráter. Richard assentiu. Eu não tenho mais desculpas. Agora eu só tenho escolhas. Mônica se levantou, deixou o envelope na bolsa e estendeu a mão para ele. Bem-vindo à parte da sua história que você tentou esquecer. Ele apertou a mão dela, não como um empresário, não como um milionário, mas como um homem quebrado, tentando ser inteiro de novo. Era uma manhã de céu limpo e ar morno em Augusta, mas dentro da pequena oficina improvisada nos fundos do ferro velho, tudo parecia em suspenso. Mônica, com as mãos cobertas de óleo, apertava com firmeza a tampa do motor de um Corolla antigo. Era o último carro do dia. Mas sua mente não estava ali. O envelope do laboratório estava dobrado no bolso de sua calça. Já fazia dias que havia lido o conteúdo. Várias vezes, inclusive. Mas ainda assim, algo dentro dela resistia. Como se uma parte do coração tivesse medo de acreditar que finalmente pertencia a alguma história maior do que o abandono. Jaden apareceu na porta, com uma caixa de suco e um sorriso no rosto. Mãe, o tio Rich mandou mensagem. Disse que vai vir hoje com umas pessoas importantes. Mônica limpou as mãos num pano velho e suspirou. Ele disse que vinha com advogado. Vamos ver no que vai dar. 2 horas depois, um carro preto com vidros escuros estacionou na frente da oficina. Era Richard, acompanhado por 2 representantes legais da família Kingsley e um jornalista da imprensa local. Ele desceu do carro com um novo tipo de postura. Não era arrogância, era respeito. Cumprimentou Mônica com um leve aceno e sorriu para Jaden. Pronto para o seu dia de estrela, campeão? O menino sorriu, sem entender muito bem o peso do momento. Mônica cruzou os braços, já preparada para qualquer coisa. Vamos começar logo? O advogado tirou os papéis da pasta. Documentos jurídicos. Certidão de reconhecimento de parentesco.
Adição de Monica Jackson como herdeira legítima de Margaret Kingsley. O jornalista de início não acreditava na história, mas os exames de DNA, autenticados e confirmados por 3 laboratórios, não deixavam margem para dúvidas. Era oficial. A manchete no jornal da manhã seguinte dizia: Monica Jackson, a mecânica órfã que é herdeira do Império Kingsley e filha da mulher que a elite tentou apagar. A repercussão foi imediata. A comunidade onde Monica vivia comemorou como se fosse um troféu coletivo, porque ali, cada vitória de uma mulher negra era uma vitória contra um sistema que sempre empurrou seus sonhos para o fundo da fila. Clientes começaram a aparecer em dobro. Mulheres da vizinhança vinham pedir conselhos. Crianças batiam palmas na porta da oficina só para ver a tia Mônica da televisão. Mas Mônica não se deslumbrou. Ela sabia de onde veio. E agora sabia para onde queria ir. Dias depois, a primeira reunião da Fundação Margaret Kingsley aconteceu. Na sede ainda improvisada, uma antiga escola desativada, Mônica foi apresentada como presidente. Ela subiu ao palco, sem maquiagem, sem salto, sem etiqueta, só com a voz que aprendeu a usar com firmeza. Me chamam de herdeira agora. Mas herança não é só dinheiro, herança é memória. Eu herdei a luta da minha mãe, herdei o silêncio que ela enfrentou, e hoje devolvo isso em forma de dignidade. Richard estava sentado na primeira fila. Ao lado dele, Jaden, de terno pequeno, olhando para a mãe como se fosse uma super-heroína. Eu não vim aqui pedir aplausos, vim construir pontes. Essa fundação vai oferecer bolsas para órfãos, treinamentos para mulheres negras, apoio psicológico para mães solo e oportunidades reais para quem carrega a mesma dor que eu carreguei. A dor de não saber de onde veio. Ela levantou os 2 anéis. Durante 34 anos, esses anéis estiveram separados, mas agora estão no mesmo dedo. E com eles toda uma geração de histórias escondidas vai ser contada. O auditório explodiu em aplausos. No final da cerimônia, Richard se aproximou. Você mudou minha vida, Mônica. Ela sorriu, mas manteve os pés no chão. Eu só te mostrei onde você estava cego. O resto você teve que encarar sozinho. Ele abaixou a cabeça em sinal de humildade. E estou pronto para continuar encarando. Um dia de cada vez. Naquela noite, Mônica fechou a oficina um pouco mais tarde. Olhou para o céu, para as estrelas que sua mãe, Margaret, talvez também tenha olhado em noites solitárias. E sussurrou: a gente conseguiu, mãe. Ela pegou a chave da oficina, trancou a porta e caminhou para casa com Jaden ao lado. Agora, ela não era mais uma página arrancada da história. Ela era a autora de um novo capítulo. A história de Monica Jackson havia cruzado as fronteiras do bairro, da cidade e até do estado. Em menos de uma semana, ela foi entrevistada por 3 emissoras. Foi capa de uma revista de negócios sociais e sua história viralizou em vídeos com milhões de visualizações. Mas para Mônica, nada disso importava tanto quanto as mudanças que começaram a acontecer bem ali, no seu território. A oficina, antes vista com desconfiança por muitos, virou referência. E mais do que consertar carros, agora era também um espaço de ensino. Toda quarta-feira, Mônica dava aula gratuita para meninas entre 13 e 18 anos sobre mecânica básica. Não para que todas virassem mecânicas, mas para que soubessem que podem abrir qualquer capô da vida e dizer: eu sei como funciona. Jaden adorava ajudar. Ele desenhava os panfletos, varria o chão e fazia questão de apresentar cada aluna para quem entrava. Essa é a Sara, vai ser engenheira. Essa é a Luísa, já troca óleo melhor que muito homem. Mônica ouvia, sorria e sentia que estava devolvendo àquela comunidade muito mais do que recebeu. Mas a verdadeira justiça ainda estava por vir. Certa manhã, uma Mercedes prata parou em frente à oficina. Dela desceu uma senhora de cabelo branco impecável e andar ereto. Diana Kingsley,
prima de Richard e atual presidente do conselho da holding familiar. Ela pediu para conversar com Mônica, longe da imprensa. Sentaram-se numa sala improvisada entre peças de carro e uma lousa com desenhos de motor. Diana foi direta. A fundação criada por Richard está chamando atenção, e algumas vozes da família acham inadequado que leve o nome Kingsley com tanta exposição. Mônica entendeu o recado. Você quer dizer que preferem que a vergonha continue escondida, como fizeram com a Margaret? Diana hesitou. Quero dizer que há tradição a ser protegida. Mônica se levantou, firme. A tradição que escondeu uma mulher grávida sozinha e jogou fora a filha dela como se fosse resto? Não, essa tradição vai ser enterrada hoje. Diana tentou manter o tom. Você pode manter a fundação, claro, mas mudar o nome. Chamar de Mônica Jackson, por exemplo. Mônica se aproximou, olhou nos olhos da mulher. Sabe o que me deram quando fui abandonada? Um anel e o nome da minha mãe. E agora, depois de 34 anos, querem me dar dinheiro, mas tirar o nome dela de novo. Não. Ela tirou os 2 anéis do dedo, colocou sobre a mesa. Esses nomes não me envergonham. Eles me fortalecem. Diana não respondeu. Apenas se levantou e saiu, sem olhar para trás. Mais tarde, naquele dia, Richard apareceu na oficina. Ela veio até aqui, não foi? Mônica assentiu. Quiseram comprar o silêncio outra vez. Mas eu sou filha de Margaret, e não tem mais silêncio aqui. Richard sorriu. Então, é hora de responder à altura. No dia seguinte, ele convocou uma coletiva de imprensa no prédio da holding Kingsley & Co. Na frente de todos os jornalistas, Mônica ao seu lado, ele disse: a partir de hoje, o nome Kingsley não será mais símbolo de privilégio calado, mas de justiça reparada. A história de Margaret será contada, e Mônica é a nossa herança mais honesta. O vídeo se espalhou como fogo. Em menos de 24 horas, celebridades compartilharam. Universidades convidaram Mônica para palestras e, mais importante, milhares de jovens negras mandaram mensagens dizendo que, pela primeira vez, se viram numa história de superação com verdade. A transformação de Richard também foi além das palavras. Ele passou a viver parte do tempo em Augusta. Frequentava a oficina, ajudava nos cursos e aprendeu de verdade o valor de sujar as mãos. Você pode aprender a trocar óleo? Perguntava Mônica. Claro, mas sem prometer que vou ser rápido. Jaden adorava ver o tio tentando e errando. Riam juntos, e a conexão deles crescia dia após dia. A justiça foi feita, não por vingança, mas por verdade que se recusou a ser silenciada. Mônica transformou o que era vergonha em força. Richard transformou culpa em ação. E Margaret, enfim, descansava em paz, sabendo que sua filha havia vencido. O tempo passou. A oficina de Mônica Jackson, agora chamada Oficina Margaret, se transformou em algo muito maior do que uma garagem. Virou ponto de referência, símbolo de superação e escola de vida para dezenas de jovens da região. Não era luxo, era dignidade. A calçada ainda tinha rachaduras, o portão ainda rangia, mas agora, toda manhã, fileiras de meninas com macacões azuis e mochilas surradas esperavam ansiosas para começar o dia. Lá dentro, aprendiam mais que mecânica. Aprendiam que não importa de onde você vem, mas sim o que você constrói com o que sobrou. Jaden cresceu com orgulho no peito. Sabia que a mãe não era famosa por causa de um sobrenome. Ela era conhecida porque fez do silêncio uma ponte para outras vozes. E Richard, bem, ele era outra pessoa agora. Certa vez, um repórter perguntou: Sr. Kingsley, como foi abrir mão do controle da fundação? Ele respondeu: eu nunca tive esse controle, só fui convidado a participar da história que minha irmã começou e que minha sobrinha teve coragem de terminar. Num fim de tarde, Mônica visitou o túmulo de Margaret pela primeira vez. A lápide era simples, mas agora tinha flores e uma nova inscrição: Margaret Kingsley,
Mãe, mulher de coragem, nunca esquecida. Mônica se ajoelhou. Mãe, agora eles sabem. O mundo sabe. E o Jaden? Você ia se orgulhar tanto dele. O vento soprou devagar, e ela jurou sentir um calor no peito que não era do sol. Um alívio, uma conexão, uma missão cumprida. Na última cena da nossa história, Mônica está no centro da oficina. Ao redor, jovens aprendendo, ferramentas batendo, vozes se misturando. Ela limpa as mãos num pano, ergue o rosto e vê Jaden correndo em sua direção com um sorriso largo. Mãe, consegui desmontar um carburador sozinho. Ela o abraça. Tá vendo? Você pode tudo. Ele olha para as mãos dela. E esses 2 anéis, vai usar para sempre? Mônica sorri. Enquanto eu viver. Um me lembra quem eu sou. O outro me lembra quem eu nunca mais vou deixar apagar. Porque essa é a verdade. Nem todo herói usa capa. Nem todo milionário merece admiração. E nem toda história começa com privilégio. Mas toda alma forte, quando encontra sua origem, cria um novo começo. E aí você também ficou arrepiado com a jornada da Mônica? Conta pra gente nos comentários. O que mais te emocionou nessa história? Você já sentiu que sua origem foi ignorada ou apagada? Compartilha com a gente. E não se esquece de se inscrever no canal para receber as próximas histórias emocionantes e inspiradoras como essa. Nos vemos no próximo vídeo.